Tem gente por aí afirmando que católico adora imagem, enquanto que eles próprios adoram aos verdadeiros deuses pagãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje meditamos lança uma luz incisiva sobre uma das tentações mais antigas da humanidade, a idolatria. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo de 16 a 25, na primeira leitura de hoje, nos lembra que não se envergonha do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação, revelando a justiça divina. Mas logo em seguida, ele descreve a tragédia daqueles que, mesmo conhecendo a Deus, recusam-se a honrá-lo ou a dar-lhe graças, preferindo adorar a criatura em lugar do Criador. E aqui, alguns ditos cristãos ficam empolvorosos. Tá vendo? A palavra de Deus fala para não adorar a criatura e vocês católicos adoram Maria, os santos. É ou não é verdade? Acabamos de celebrar a solenidade de Nossa Senhora Aparecida e em uma rede social ontem, eu vi uma van de irmãos protestantes lá no santuário entregando panfletos para católicos com dizeres sobre a idolatria. Porém, irmãos, o que precisa ficar claro aqui para de certa forma conseguirmos desmistificar esta situação é o que temos como adoração. Talvez o vídeo vá passar um pouquinho do tempo habitual, mas é necessário. Veja, se adoração é cantar louvores, se emocionar, se ajoelhar diante de uma imagem ou pessoa, então sim, na cabecinha desses irmãos, nós, realmente católicos, somos adoradores, né? Pois o que eles consideram como adoração, nós temos como veneração. Aí pode ter alguns que acham que venerar e adorar é a mesma coisa, mas para quem tem um pouquinho de inteligência cognitiva, sabe que jamais será a mesma coisa. Se adoração de fato significa tudo isso que eu falei, então um irmão protestante no exército brasileiro que se ajoelha diante da bandeira é idólatra. Alguém que se ajoelha para pedir a sua noiva em casamento também é idólatra. E quando você é chamado para ir na frente do palco da sua igreja, com aquele telão enorme, e se ajoelha diante do pastor, para ele orar por você, interceder por você, isso é idolatria? Bom, nós católicos sabemos que não, pois a intenção do coração dessas pessoas e de tantas outras não é adorar a quem está na sua frente, e sim adorar a Deus, suplicar a Deus, mesmo que em sua frente tenha um intercessor. Então, a pergunta que fica é, por que lá não é adoração e na Igreja Católica é? Ah, porque vocês usam imagens. Sim, mas as imagens representam quem? As imagens são de quem? Da Mãe de Deus? Dos santos que morreram por Jesus Cristo ou dedicaram suas vidas em propagar o Evangelho de Cristo? Será que isso não seria adoração ao Criador por nos ter dado criaturas que nos levam a Ele? Assim como o pastor diante de você, ajoelhado? Será que o pastor ali não está intercedendo por você? Será que ele realmente não está suplicando pela sua vida? E você ajoelhado diante dele não está o adorando? Pense nisso e eu tenho certeza que uma parte do seu cérebro vai ser desbloqueada para uso. Agora, vai haver idolatria sim no momento em que um homem, por exemplo eu, pegar uma imagem como esta, ou tantas outras que eu tenho aqui, e dizer que ela é o meu Deus. Ou seja, eu pego uma imagem que tenho ela como a minha divindade, a minha oração, a minha finalidade é para a imagem, né? Eu acredito que ela seja realmente o meu Senhor, que ela me criou, que ela me dá poder, que ela tem poder. E São Paulo é taxativo quanto a isso na sua carta de hoje. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que em sua iniquidade reprimem a verdade. E o que é essa verdade reprimida? É a manifestação de Deus na criação e na consciência. Ou seja, irmãos, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, como Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz, carrega em si a indestrutível noção de Deus, um desejo inato pelo infinito. No entanto, a tragédia ocorre quando a criatura, em vez de se voltar para a fonte de sua existência, troca a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de pássaros, quadrúpedes e répteis, como acontecia na época de São Paulo, que ele nos relata hoje, né? Então, se nós fizermos isso com qualquer imagem, mesmo sendo Cristo crucificado, se configura idolatria. Porém, o nosso tempo, estes ídolos, não são feitos de bronze, pedra, gesso, resina, mas de realidades que são elevadas à categoria de deuses, tornando-se
o foco do nosso culto e adoração. Por exemplo, a idolatria do dinheiro e da riqueza, o Deus do mercado. No mundo atual em que vivemos, o dinheiro, o sucesso financeiro e o consumo desenfreado são frequentemente elevados a fins últimos da vida. O ser humano, irmãos, tem sido valorizado não pelo que é, mas pelo que possui e produz. E o que torna tudo pior, muitos usam o nome de Deus para isso. Essa idolatria, o mamão bíblico que Jesus também condenou, gera a opressão dos mais pobres e a exclusão social, uma vez que o Deus dinheiro exige o sacrifício de vidas humanas e da dignidade em nome do lucro. A idolatria do poder e fama, o Deus ego, a busca incessante por visibilidade, por likes, por poder e pela própria imagem idealizada nas redes sociais é uma forma moderna de prostração, ou seja, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. A idolatria do prazer e da sensualidade, o Deus corpo. Quando o corpo, a sexualidade e o prazer imediato se tornam o centro da vida moral e espiritual, estamos diante de mais um ídolo. Essa troca de verdade de Deus pela mentira leva a uma desordem nas paixões descritas por Paulo como um abandono à impureza e à degradação. Irmãos, o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, que é a continuação de onde paramos ontem, nos apresenta um contraponto a essa cegueira. O fariseu se concentra no ritual, na purificação do exterior, mas Jesus penetra o coração. A crítica de Cristo é dirigida à hipocrisia, a uma religiosidade que é de fachada. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? A purificação que Deus exige é primeiramente do nosso interior, da intenção e da caridade. O ídolo é muitas vezes o fruto de um coração que se recusa a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O remédio de Jesus para a idolatria interior, para o roubo e a maldade que enchem o copo por dentro, é radical: a caridade. Dai, de preferência, em esmola, o que possuis, e assim tudo para vós ficará puro. Irmãos, ao longo de todos os séculos, a Igreja Católica nos ensina que a esmola, a partilha, a solidariedade não são apenas boas obras, são atos de adoração que destroem a raiz da idolatria. Se o ídolo do dinheiro exige que guardemos para nós avareza e roubo, por exemplo, a caridade exige que nos esvaziemos e partilhemos, e não é simplesmente partilhar o que sobra. O dar o que possui em esmola é o antídoto de Cristo para o copo cheio de roubo e maldade. É o caminho para purificar a intenção e reconhecer que todos os bens vêm de Deus e devem servir ao reino. Quais os ídolos que têm ocupado o centro de nossos corações e de nossas decisões? É o sucesso? O dinheiro? A fama? O prazer? Reconheçamos que divinizar o que não é Deus é a raiz de toda desordem, como o próprio Paulo nos afirma. Busquemos então, irmãos, a justiça de Deus. Não nos envergonhemos do Evangelho, a única força capaz de nos salvar e de nos libertar. Só assim, o exterior, a nossa vida pública e nossas ações também se tornarão puras. Que o Espírito Santo hoje nos conceda a graça de adorar somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e de sermos realmente livres dos ídolos que nos afastam da sua verdadeira glória. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.